A Venezuela vem sendo utilizada como exemplo de fracasso, tanto de governo quanto na condução de sua economia. Frases como "o Brasil vai virar uma Venezuela" são utilizadas por aqui há alguns anos. Mas como um país que possui as maiores reservas de petróleo, que um dia já foi o quarto país mais rico do mundo, acabou se tornando o fracasso que vemos hoje, você entenderá um pouco mais sobre a economia e história da Venezuela aqui, no Almanac da Web. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na construção do canal. O país conheceu a sua galinha dos ovos de ouro ainda no início do século XX, no ano de 1914. Aproveitando a grande descoberta, o governo da época aproveitou para garantir que receberia royalties e boa participação nos lucros da exploração de seu principal commodity, o petróleo. A riqueza da nação então foi construída ao redor da extração do petróleo. Empregos foram gerados e empresas cresciam e faziam a economia girar de maneira saudável durante boa parte da sua história. Muito do que atrapalhava o país era a classe política, a instabilidade das suas instituições e tentativas consecutivas de golpes de Estado. O país viveria ainda uma liberdade genuína, segundo o artigo do El País, sobre os imigrantes que a Venezuela recebia vindo de regimes ditatoriais da América do Sul, como o Brasil, Argentina e Chile. Nessa mesma época, os venezuelanos ficariam conhecidos em Miami como Dame Dos, numa brincadeira sobre o quão baratos seriam os produtos americanos em relação ao dinheiro que eles ganhavam. O país acumulou assim muita riqueza, mas manteve taxas elevadas de pobreza, o que claramente não agrada em nada à população. Com isso, não demorou muito para que o então presidente Carlos Pérez nacionalizasse a produção de petróleo, criando a Petróleos da Venezuela S.A., ou PDVSA, passando a produzir 2 milhões de barris ao dia. Em 1970, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada em boa parte pelos países árabes, suspendeu a venda de petróleo para os Estados Unidos, o que beneficiou em muito a economia da Venezuela em suas exportações. O petróleo teve uma alta no seu preço nos anos seguintes à estatização da produção em 1976, o que possibilitou o aumento de gastos públicos, buscando reduzir a desigualdade e a pobreza através de políticas focadas no bem-estar social nos anos seguintes. Realizou então obras faraônicas sem se importar em ampliar as receitas do Estado, mantendo assim o petróleo como principal motor econômico do país. De 1959 a 1983, o desemprego não passava dos 10%. O crescimento médio do país era de 4,3%, possuindo uma inflação controlada e menor que de outros países da América Latina. O clima era otimista e tão bom que o país ficou conhecido como Venezuela Saudita, onde o petróleo possuía o papel principal. Com a queda do preço do barril de petróleo nos anos 80, a Venezuela se viu em profunda crise. Os gastos estratosféricos do governo não diminuíram e o povo teve sua moeda desvalorizada depressa. O nível de vida real caiu e decisões erradas agravaram ainda mais a crise. Tentativas como controle de preços pioraram ainda mais a situação crítica do país, e itens básicos começaram a faltar no mercado. O presidente Pérez voltou ao poder em 89 para tentar administrar um país com graves crises na tentativa de evitar rumos ainda piores. Instaurou então políticas focadas em reduzir o gasto público, aumentou o preço de alguns bens para que voltassem a ser fornecidos e acabou congelando os salários. O que ele não previu foi que essas medidas extremamente impopulares levariam a população enraivecida às ruas. O episódio ficou conhecido como Caracazo e ficou marcado pela violência na cidade de Caracas, capital venezuelana. A população que estava nas ruas queimou ônibus, depredou patrimônio público e privado, saquearam lojas e mercados. Pérez respondeu colocando os militares, terminando de instaurar o caos na região. Não se tem uma estimativa exata, mas o episódio deixou entre 200 a 2 mil feridos. A instabilidade política recorrente do país levou a mais uma tentativa de golpe em 92, tendo Hugo Chávez como principal líder. O golpe foi um fracasso e Chávez acabou preso por 2 anos, mas obteve um sucesso pessoal. Sua imagem ficou conhecida do público revoltoso. As reformas de Pérez na economia diminuíram a dívida externa, mas a população estava insatisfeita, pois os indicadores da economia interna pioraram. Além disso, a população vinha sofrendo com a descrença no seu sistema político, devido à corrupção de inúmeros partidos que se alternavam no poder há cerca de 40 anos. Em 1998, Hugo Chávez chegaria ao poder pelas vias democráticas e dava início ao movimento na América Latina que ficou conhecido como a Onda Rosa. O movimento ficou assim conhecido por ser uma maré de esquerda, mas não tão à esquerda, prevalecendo assim a cor rosa ao invés da vermelha, que é comumente utilizada por países socialistas como a União Soviética. O futuro presidente já avisou que pretende dissolver o Congresso e convocar uma nova Assembleia Constituinte. A vitória de Hugo Chávez assustou os empresários e os investidores estrangeiros. Alguns ameaçam transferir seus negócios para Miami. Vitórias importantes da esquerda ocorreram em todo o continente, como Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia e o casal Kirchner na Argentina após isso.
O governo de Chávez é cheio de detalhes nos campos políticos e econômicos, que merece um vídeo inteiro falando apenas de suas decisões e popularidade nacional e internacional. Se você quer ver um conteúdo assim, comenta aqui embaixo. O tenente-coronel Chávez assume então em meio à insatisfação popular e crise econômica, com as bandeiras de combate à pobreza e corrupção. Para realizar suas pautas, precisou articular com a OPEP para manter o preço do barril de petróleo mais alto, entre 22 e 27 dólares, tentando assim estabilizar a economia da Venezuela. Visando agora estabilizar também a política e os ânimos da população, que há anos vinha sendo esquecida, realizou uma nova constituinte, onde o Senado seria extinto, o mandato presidencial passaria de 5 para 6 anos, permitindo ainda a reeleição e adicionando na Constituição que a PDVSA, a principal setor de petróleo, não poderia mais ser privatizada. Introduziu ainda que a saúde e a educação seriam gratuitas e que toda a população teria acesso a emprego e moradia. O processo alegrou a muitos e obteve 70% de aprovação. Novas eleições foram convocadas no ano de 2000 para que a população decidisse quem iria orientar sua política nas novas regras estabelecidas. Hugo Chávez acabou assim reeleito com 59% dos votos, além de conseguir com que seus aliados ocupassem 60% da Assembleia Nacional. Hugo Chávez era um fervoroso crítico dos Estados Unidos e do capitalismo. Aproveitou seu mandato renovado para passar leis que tivessem impacto direto na economia e política. Conseguiu aumentar o número de ministros da Suprema Corte de 20 para 32, sendo os novos 12 todos ligados a seu posicionamento ideológico, transformando a Venezuela em uma autocracia na prática. Realizou a reforma agrária expropriando terras e pagando o preço do mercado a seus donos, diminuiu o trecho dedicado à pesca industrial, aumentando assim a faixa marítima para a pesca artesanal, que possuía menos impacto no meio ambiente, além de aumentar a participação do Estado em todas as atividades relacionadas ao petróleo, desde a exploração até o refino, para 51%, aumentando os royalties pagos ao governo. Decisões como essas conquistaram a população carente da Venezuela, mas afastaram investidores externos que começaram a retirar seu capital do país por medo das atitudes de Chávez na economia. Enquanto isso, o governo possuía cada vez mais capital disponível com a alta do barril de petróleo, o que possibilitou a construção de hospitais e clínicas, além de escolas e universidades. Firmou ainda um importante acordo econômico com Cuba, onde ofertaria petróleo a preços mais interessantes, enquanto que a ilha pagaria boa parte em serviços. Médicos e professores foram enviados à Venezuela, contribuindo para o precário sistema de saúde e reduzindo o analfabetismo do país. A oposição estava insatisfeita com o crescimento e intervencionismo do Estado, além de acusar Chávez de autoritarismo, pois na prática ele possuía toda a máquina pública na mão. Com o boicote da oposição à eleição, Chávez acaba sendo reeleito. Seu governo fica marcado pelo socialismo do século XXI, tomando a atitude de nacionalizar 60 empresas que prestavam serviços à indústria petroleira, afirmando que agora elas seriam mais produtivas. O governo de Hugo Chávez foi incapaz de controlar a inflação. Durante todo o seu período, ela flutuava acima dos 15%, chegando muitas vezes aos 20%. Essa inabilidade impacta a vida de toda a população, mas é claro, as classes mais pobres são as mais atingidas. A economia fica toda sustentada pela capacidade do Estado de extrair petróleo e exportar. Enquanto seu preço estava em alta, o governo conseguiu financiar todas suas benevolências e obras, mas assim que teve uma brusca queda, o cenário mudou totalmente. Esse é o primeiro de 2 vídeos sobre a crise na Venezuela. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo qual outro país você quer uma análise. Muito obrigado e até logo.